Olá, hoje vamos falar sobre a fisiologia da glândula tireoide. Então, a glândula tireoide, ela faz parte de um conjunto de glândulas que nós chamamos de glândulas endócrinas. O sistema endócrino, como dá para a gente ver aqui nesse slide, ele é um sistema interligado. Então, ele começa lá em cima, no hipotálamo, ele vem pela glândula pineal, ele passa pela glândula pituitária, ele chega até a tireoide, a paratireoide, ele passa pelo timo, ele vem até o coração da gente, né? Que a localização do timo fica muito próxima do coração, pouca gente conhece disso. Ele passa pela região pancreática, ele vem nas suprarrenais, ele passa pelos ovários ou testículos, no caso dos homens. Então é muito importante a gente saber que o sistema endocrinológico ele é um sistema interligado. Não existe uma desunião entre o sistema. O sistema ele é complexo e ele tem uma ligação entre uma coisa e outra. Nada é separado uma coisa da outra no sistema endocrinológico. A localização, então. A glândula tireoide, ela fica no nosso pescoço, exatamente aqui na porção mediana, na parte da frente do nosso pescoço. E por que a gente correlaciona a tireoide a uma borboleta? Devido à característica de ser muito próxima da tireoide com a borboleta. Então, nós usamos o símbolo da borboleta por causa da semelhança com a tireoide. Vamos lá. A tireoide, como eu falei para vocês, é uma glândula, né? E ela tem dentro dela esses folículos, que são pequenas bolsinhas onde se é feito a transição e o metabolismo dos hormônios. Nós chamamos de coloide, né? Ou as cápsulas coloides, que são essas pequenas rodas que vocês estão vendo aqui, aonde é feito todo o trabalho de metabolização de hormônio, a transição dele e para atuar no nosso corpo. Então, a glândula tireoide inteirinha é composta por essas bolinhas que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma outra imagem, né, mostrando mais claramente como é que é essa relação, né, da sistema coloide. E aqui, ó, cada lóbulo é composto de grande número de lóbulos menores. Então, é todo cheio de lobos, né, que a gente fala. Um lóbulo, ele é constituído de 20 a 40 ácinos ou folículos, que é essas bolinhas que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, cada lóbulo é constituído por essas bolinhas, os chamados os folículos. A tireoide, ela é controlada, né, pelo hormônio tiroestimulante, o TSH, da adenohipófise. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? O controle vem ali de cima, dentro do nosso cérebro, de uma glândula, de uma parte da glândula hipófise, que chama-se adenohipófise. Origina-se de uma invaginação do assoalho da faringe, isso é uma fisiologia, né? A origem dela. Situada na face anterior, eu já falei para vocês, em frente à traqueia e entre a quinta e a sétima vértebra cervical. O peso varia entre 20 e 30 gramas e ela tem o formato de H ou da borboleta, como já falei, e consiste com dois lóbulos, o direito e o esquerdo, que é ligado por uma faixinha no meio que chama istmo. Então aqui eu estou mostrando para vocês como é que funciona, né, o sistema. Então, é o hipotálamo lá no cérebro, ele manda uma mensagem que, através do TRH, que faz a produção ou a inibição do TSH, conforme a ação da glândula, né? E, basicamente, a glândula produz dois hormônios principais, que chama-se T4, ou levotiroxina, ou o T3, que é a triiodotironina. Então, existem as duas produções, que atua nas células do nosso organismo, né? E é importante lembrar que o T4 e o T3 são ligados a uma fonte de proteína. E aqui eu quero destacar a ação do fígado, rins, músculo e intestino, que é a ação periférica desse hormônio, né? Então, existe uma inibição ou uma liberação conforme a necessidade do nosso organismo. A tireoide, então, quais são as ações principais desses hormônios tireoidianos?
Aumenta a proporção de oxidação intracelular, são essenciais para atingir a idade adulta, senão existe uma doença, né, que não deixa a criança crescer, que chama-se cretinismo, que impede o crescimento da criança. Influencia o metabolismo eletrolítico, o proteico e dos glicídios no nosso corpo. São essenciais para o desenvolvimento normal, né, aqui ligado a crescimento, aos nossos órgãos como um todo, controlam a irritabilidade do sistema nervoso e aumenta a frequência cardíaca. Os hormônios da tireoide, eles são aminoácidos que têm propriedade única de conter moléculas de iodo. Então aqui nós vamos entrar um pouquinho na questão do iodo, que é uma dúvida muito frequente das pessoas. Então a captação e metabolismo do iodo, né, o iodo reage com a tirosina para formar os hormônios T3 e T4. A função dos hormônios tiroidianos, né, o T3 e o T4, é acelerar os processos metabólicos. Então é ele que faz a aceleração dos nossos processos no corpo. Aumenta a síntese de proteínas, influencia a replicação das células, ou seja, o desenvolvimento das células, são importantes no desenvolvimento do cérebro, principalmente no feto, né, e na idade infantil também, quando a criança nasce, e estimula o crescimento, que eu já falei, e o metabolismo dos carboidratos, que nós vamos ver um pouquinho nas outras aulas, qual é a relação da tireoide com o nosso fígado, com o nosso pâncreas e assim por diante. Aqui você tem um desenho estrutural, né, da fórmula do arranjo, né, bioquímico da tiroxina, que é o T4, e da triiodotironina, que é o T3. Aqui mais a título de observação mesmo, né? E aqui vocês estão vendo as moléculas de iodo, né? Aqui são 4 moléculas e aqui vocês veem que está faltando uma, aqui são 3 moléculas de iodo. A formação, né, de quantidades normais de hormônios tiroidianos depende, portanto, da quantidade de iodo exógeno, ou seja, que vem de fora. O balanço de iodo é mantido por fontes dietéticas ou através de medicamentos e alimentação suplementar. Ou seja, aqui a gente pode ter um benefício ou nós podemos ter um problema. Principalmente quando existem alguns remédios que eles, infelizmente, aumentam demais a nossa ação do iodo, né, no corpo e causando problemas na tireoide, até deixando ela parar de funcionar. O iodeto penetra na glândula tireoide por um transporte ativo, né? E o mecanismo de captação desse iodeto ou da bomba de iodeto é o que faz essa ação ser mais adequada. A formação, eu já falei, dos hormônios, né? Tetraiodo, ou seja, 4 ligações de iodo, e triiodo, 3 ligações de iodo. Aqui vocês vão ver, né? A ingestão diária do iodo varia em torno de 400 microgramas, né? Sendo que aqui, as 400 microgramas, né? Elas vai entrar uma porcentagem pequena ali que vai ser utilizada pela tireoide. O resto, ele vem aqui e é usado em funções urinárias ou renais, que é a eliminação geral, né? Então, o iodeto, ele é usado na tireoide, na glândula salivar, nas glândulas gástricas, né? E 70 a 80 microgramas estão na tireoide, tá? Então, aqui você pode ver a distribuição de iodo, né? Nas nossas células, até o intestino aí participa disso. E aqui, ó, o famoso Lugol, né? A solução de Lugol, que hoje nós precisamos ter muito cuidado em estar tomando solução de Lugol, porque ela pode ser benéfica ou não. Nós vamos estar falando isso mais para frente, a respeito do uso ou não do Lugol. Nem todas as pessoas com hipotireoidismo, elas podem estar utilizando o Lugol. Por causa de um efeito que chama Wolff-Chaikoff. É a atividade da bomba de iodo que é regulada pelo iodo no organismo. Então, a deficiência alimentar faz que esse processo tenha que ser aumentada a eficiência, né? E altos níveis de iodo inibem essa bomba, tá? Que é a bomba de regulação do iodo lá na tireoide. Muito bem, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigado.